Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, ouvintes! Esse é o Sapa Justa, um podcast feito por uma lésbica para todo mundo ouvir. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Os meus pronomes são ela e dela. Eu sou uma mulher lésbica, cis, branca, de Belo Horizonte e designer nas horas vagas. Aqui no Sapa Justa a gente conversa sobre experiências, representação, cultura, amizade, amor, gatos, aliens do mar e outras profundezas. Antes de começar o programa, eu vou dar um recadinho rápido que o Sapa Justa é um podcast independente, então agora ele está com um financiamento coletivo para ajudar a cobrir um pouco dos custos do podcast. E a maioria dos apoios vem com recompensas, feitas por mim mesmo, que eu tenho que fazer tudo, né? Todos os links você encontra no Instagram do @sapajusta. E para começar o nosso programa, eu tenho aqui 2 convidados com o mesmo nome, os Fernandos. Eu vou deixar que cada um se apresente. Vou começar aqui pelo Fernando Mionzinho do Fora do Meio. Se apresente, por favor. Olá, ouvintes. Olá, Lê. Muito obrigado pelo convite. Realmente tá muito engraçado hoje. A gente tá aqui com uma batalha de Fernandos, né? Vai ser divertido isso. E eu sou um cara gay, cis, branco. Eu só escapei do padrãozinho por hétero, gente, né? Deus não me foi tão cruel assim comigo. E eu sou de Blumenau, Santa Catarina, mas eu moro em São Paulo. Então o sotaque já foi. Vocês não estão vendo, mas acho que nós dois estamos de camisetas cinzas. É que tá frio, eu tô com um roupão por cima. Eu quero convidar você pra conhecer o Fora do Meio Podcast, que é o podcast que eu tenho, que a Letícia é praticamente o quê? Elenco fixo já, né? Ela já participou tanto lá, que se bobear, ela tem mais episódios gravados do que eu. E como o tema desse episódio é anos 90, eu quero já começar dizendo que eu sou a Luciana do Ruge, gente, ninguém pega. Conflito entre os brothers. Já é pra começar assim, né? Tudo bem. Então, pra quem é novinho, nada mais anos 90 do que briga pra ser a Luciana do Ruge. Briga pra ser algum integrante, né? De algum grupo. De qualquer coisa. Isso. Outro Fernando, por favor, se apresente. Aqui a gente vai chamar de Nando Rica. Nando Rica, isso. Por favor, é meu nome pra podcasts e entretenimento da internet. Tudo bem, gente? Letícia, oi, Fernando 2. Oi. Pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Sou Fernando, Nando Rica. Vocês devem se lembrar de mim como Fernando, do episódio 3 do Sapa Justa, sobre mentiras, e também como Guga de Chiquititas 98. Sou o Fernando, eu sou homem cis, gay, preto, e meus pronomes são ele e dele. Eu sou jornalista. Quando eu tenho um pouquinho de ânimo, eu tô no @famosos em profissões comuns, no Instagram e no Facebook. E de vez em quando eu arrisco alguns podcasts, o Extra Special Podcast e o CID, que é o da Famosos em Profissões Comuns. Não tem discussão, eu sou a Luciana do Ruge. Sem brigas, gente, calma. A gente veio aqui falar um pouquinho sobre os anos 90, né? Da perspectiva de 2 gays aqui no caso e de uma lésbica que sou eu. E pra começar, a gente resolveu fazer um jogo aqui. Eu gosto de fazer um jogo pra gente ir se interagindo. E o jogo de hoje vai ser um esquema do passa ou repassa. Eu vou fazer algumas perguntas pros meus convidados. E por exemplo, se eu pergunto pro Mion, e ele não sabe, ele pode passar a pergunta para o Nando Rica. E se ninguém souber, vai ter que pagar a prenda. Mentira, que não tem prêmio. Mão na orelha. Eu vou começar aqui pelo que tá no meu visor. Então vai ser Fernando Mion e depois o Nando Rica. Estão preparados? Preparado. Bora lá. Primeira pergunta. Em qual ano Sheila Carvalho entrou no grupo El-Chan? Nossa. Vamos dizer que você tem... Tem alternativas ou é isso tem mesmo? alternativas? A alternativa é de 90 a 99. Caramba. Gente, eu já tenho que começar dizendo que eu fui uma criança evangélica, então eu não peguei essa fase. Eu tô ferrado nesse jogo. Não, mas eu torci pra Rosiane, que era concorrente da Sheila Carvalho no concurso da Morena do Tchan, então eu não lembro. Assim. Eu sei lá, eu lembro que foi a última vez que o Brasil votou certo. Eu chuto 97. Eu ia chutar 96. Não, peraí, menina. Vai ter alternativa. Tem. O que é? Tá, tudo bem. Vocês fizeram uma bagunça. Bagunça. Onde tem gay não tem paz, querida. Onde tem gay. Você queria organização? Não é hoje aqui. É porque assim, eu pergunto pra um, se ele não souber, ele passa, entendeu? Ah, tá. Passa é Vamos lá, preparado. então. Mas beleza. Cada um chutou um. O Mion falou 96, é isso? E o Nando Rica 97. Ponto para o Nando Rica. 97 gravado. Muito bom. Muito bom. Vamos para a próxima pergunta. Agora começa Nando Rica respondendo. Se ele não souber, ele pode passar para o
Fernando Mion. Na novela Torre de Babel, em 1998, o casal lésbico foi explodido pela família brasileira dentro de um shopping. Qual o nome das atrizes que interpretaram a vítima da homofobia brasileira? Na tela eletromagnética. Cara, você sabe que a explosão do shopping de Torre de Babel foi um trauma dos meus anos 90. Muito medo de shopping, de ficar até o shopping fechar, porque, Explodir. Explodir. E esse Mas casal... também era lésbica, eu corria muito mais riscos. Mas o Marcelo Antoni era drogado. E tava no shopping. E então, olha só, eu sei que uma é a Cristiane Torlone, certeza. E a outra é a Silvia Pfeiffer. Nossa. Certa meu resposta. Cara, aqui é anos 90, caramba! Ó, eu tô sentindo que essa aqui, Fernando Mion, você vai acertar, hein? Tô com esse feeling. E aí, agora é pra você. Você espera aí, viu, Nando Rica? Beleza. Em que ano foi lançado Vogue, sucesso de Madonna? 1990. Certa resposta. Essa eu não Gente, eu acertaria. ia destruir minha carteirinha, você tá doido, ia ser expulso. Não, eu vou explicar. A minha relação com anos 90 musical é outra. Não é Você Madonna. não pegou Madonna, né? Não peguei Madonna. Agora a próxima pergunta, então, pra você, Nando Rica. Se não souber, você passa. Beleza. Mas vocês estão sabendo tudo, né? Então devia ter feito mais difícil. Em 5 de julho de 1996, o primeiro mamífero do mundo, uma ovelha, foi clonada. Qual era o nome dessa ovelha? Respondo, Letícia. Dolly. Resposta errada, é Murilo Sério? Benício. Bom. Gente, me deu até taquicardia aqui agora. Eu falei, gente. Não, era a Dolly mesmo, era a Dolly mesmo. Ai, que susto. A Letícia não quis Benício falar vem porque ela não depois. foi patrocinada pra esse programa, né? Agora entendi. Murilo Benício foi 2001. Agora vamos falar um pouco de política, né? Fernando Mion, qual era o nome do carro que foi decisivo para o impeachment de Fernando Collor em 1992? O famoso carro. Gente. Agora eu dificultei pros... Reloginho no canto do vídeo. Nossa, eu não lembro, gente, de verdade. Eu vou chutar, sei lá, uma Brasília amarela. Quem é dos anos 90 vai pegar a referência. Gostei que manteve no tema. Manteve no tema, Eu acho que eu chutaria outro. Eu lembrei de uma história. Fiat Elba, tem uma coisa assim. Fiat Elba, exatamente. Apesar de todo o confisco da poupança e tudo mais que o Collor estava aprontando, muitos dizem que o bafafá do Fiat Elba foi decisivo na renúncia. Estamos aqui esperando o nosso Fiat Elba, não é mesmo, gente? Por favor, Fiat Elba 2001, quem é você? Montadoras, enviem. Montadoras enviam Montadoras que não estão saindo do Brasil. Isso, as que ainda existem, né? Na verdade, o carro foi adquirido proveniente de algumas contas fantasmas do PC Faria e tal, na campanha presidencial de 89, e isso que foi decisivo. Ou seja, demorou ainda, né? Mas enfim. Ah, tá. Nando Rica. Nando Rica. Eu marquei ponto? Ele eu marco ponto? Como é que faz essa agora? Marca ponto. Então é ponto, beleza. Não tem ninguém contando o placar, né? Mas tudo bem. Aqui não vale nada. Como diz o RuPaul, né? Who cares? Eu quero. Exatamente. E essa aqui, pelo que eu conheço, vai acertar na cara. Sem chance. Qual o nome da atriz que interpretou o papel das irmãs gêmeas Paola e Paulina em A Usurpadora de 98? Meu amor, Gabriela Spanik, minha diva da vida. Essa é minha cultura nos 90, sabe? Essa eu coloquei porque essa é a única novela que eu sei mexicana, foi a única que eu assisti. Você sabia que ela foi anunciada ontem, não sei quando que vai ao ar, mas ela foi anunciada ontem na Casa dos Artistas do México. Oh my gosh. Gente. E a irmã dela? Nossa, tem ela. Ela tem uma irmã gêmea na vida real, você sabe, né? Então, Tem mesmo? tem mesmo. Que foi o Daniela dublê dela em Spanik. muitas cenas, inclusive. A Daniela, são brigadas hoje em dia. Ai, que tudo! Aqui a gente dá informação e traz a trivia. Amei. Agora, Fernando Mion, eu vou começar um trecho de uma música, eu vou declamar essa música, muito conhecida dos anos 90, e eu quero que você complete a parte que tá faltando. Esse é o clássico jogo dos anos 90. Sim. Qual é a música, Silvio? Quem Qual vai a ser o música? Pablo? Essa A Letícia que tá com o microfone mais parecido. Eu quero ver Eu a vou performance. fazer. Jogar meu cabelo aqui. Eu vou declamar, né? Até porque eu não sei cantar, mas vocês vão reconhecer que música é Você essa. sabe cantar assim, para. É assim.
e diga o que ela significa pra mim. Ela é o morango aqui do Nordeste. Saibas não resisto, sou o cabra da peste. Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. Olha, muito bem. Perfeito. Perfeito. Perfeito, arrasou. Muito bom, ainda cantou pra gente. Sim, eu não iria pra guerra, que fique claro, muito menos pra uma mulher, assim, desculpa. Talvez pela Letícia, que é uma, né, minha parceira de crime no Fora do Meio, mas assim... Gostei. Nando Rica, essas perguntas são muito fáceis. A gente vai ter que refazer depois. Refazer. No programa dos anos 2000, a gente volta com perguntas mais difíceis. Vou pegar pesado. Qual era o bordão do Dr. Vitor em Castelo Rá-Tim-Bum, de 1994? Raios e trovões! Exatamente. Coloquei aqui em homenagem, porque o ator recentemente contou pra gente que ele é bissexual, né? Achei muito legal. Verdade. Bem legal mesmo. Última pergunta, mas não menos importante, talvez a mais difícil de todas, para Fernando Mion. Qual o nome do grupo de pagode que tocava a música Só no Sapatinho? Só pra contrariar? Não, Nando Rica sabe a Eu resposta. detesto pagode, gente. Esse grupo é igual São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro, estado capital. Só no sapatinho, com a música só no sapatinho. Eu coloquei essa porque era uma coisa que eu amava muito. Eles teve, tipo, um hit só, que era Só no Sapatinho. E a banda também chamava Só no Sapatinho. O vocalista, o Bruno, era o filho do Zico. jogador de futebol. Sim, verdade. É isso aí. Quer dizer, gente, na minha defesa eu tenho a dizer o quê? Eu errei todas as perguntas que tem a ver com meio hétero, pra vocês deixar bem claro, né? Cara, será que eu sou hétero? Eu quero uma CPI nessa. Eu acertei de carro e de pagode agora. Se tivesse uma de cerveja. Se bem que novela mexicana é meio gay, né? Mas então, ninguém ganhou nada, né? Só conhecimento, todo mundo, a mais, um pouquinho. Isso. E, então, a gente podia começar conversando já, que a gente puxou alguns assuntos aqui, né? Através do quiz. Mas, por exemplo, pra vocês, quando a gente fala anos 90, qual que é a primeira coisa que vem na mente de vocês, assim? Quem quiser começar? Cara, pra mim, a década de 90 é uma coisa muito cultura pop que eu queria estar morando lá até hoje. Então, nesse sentido, apenas na parte da cultura pop. O que eu consumi e o que eu aprendi de cultura da época é muito do que eu trago até hoje, das minhas referências de gosto. Não mudou muito. Então, a primeira lembrança é essa base que eu construí de cultura e de gostos pessoais. Tem uma parte de traumas e coisas horríveis, mas a primeira lembrança é realmente da minha base do que eu sou hoje no sentido cultural e pessoal, assim. Eu tenho um pouco disso também, né? Eu nasci em 86, então eu já era uma criança maiorzinha nos anos 90 e eu lembro muito disso. O cenário pop realmente era uma coisa extraordinária no Brasil. Se a gente comparar com hoje, eu acho que a gente teve a oportunidade de ver coisas que a geração Z, né? Desculpa, gente, a gente é cringe, tá aqui falando. Vocês nunca vão ver, por exemplo, alguém cantando Brasília Amarela e umas músicas meio esquisitas, como foi, por exemplo, Mamonas Assassinas, ou a Xuxa na fase mais louca dela, apresentando o programa, o surgimento do Ruge, essas coisas que formaram o nosso caráter. E ao mesmo tempo eu também tenho assim um pouco, como eu já brinquei ali, né, eu tive uma infância evangélica, então muita dessa coisa eu acabei perdendo ou consumindo de forma escondida. Eu lembro que uma das minhas primeiras manifestações de criança viada foi isso, né, meu pai me pegar dançando Chiquititas no quarto escondido, porque Clássico. eu tinha conseguido, tipo, de uma forma muito legal, assim, quase como um traficante de drogas, um cassete gravado com as músicas da novela. E era isso, assim, a gente, tipo, tinha esse consumo era muito mais aberto, assim, a gente tinha umas dificuldades, né, porque não tinha Spotify, não tinha streamer, mas eu acho que a gente se formou muito vendo e ouvindo essas coisas, que eram muito gays, né? Mas ninguém falava a respeito. Tipo, eu acho muito engraçado isso. Muito. É um consumo totalmente diferente da geração 2000, que pôde consumir de forma mais aberta, talvez, de um cenário um pouco mais diferente. A gente consumiu muito escondido, realmente, dos pais. Dançou muito escondido e colecionou coisas, deixou de lanchar para colecionar coisas escondidas. Então foi bem assim mesmo. E não tinha essa coisa de consumir muito no privado, né, eu acho. Você tinha que assistir televisão, né, que era o programa que você queria ver,
pelo menos na minha casa só tinha uma televisão, Sim. então era todo mundo vendo a mesma coisa. Hoje em dia, acho que os jovens, né, deve ter, tipo, tem um iPad, tem um computador, tem um celular e tal. Então era difícil você gostar de apesar de, além do preconceito ser maior, era difícil de você consumir aquilo no escondido, né? Sim. Então tinha que ser esses raros momentos. Sim, não, era no quarto de porta fechada que tinha que ensaiar as coreografias todas e qualquer coisa. Porque quando tinha que ver a TV era mais. Tinha que dividir com a irmã, brigar pelo horário. Em casa a gente teve a sorte que, vamos supor, a televisão à noite era nossa, né? Eu tenho 2 irmãs e era o horário que a gente assistia Castelo Rá-Tim-Bum e O Mundo de Bigman e esses programas que eram educativos e eram sensacionais. Assim, é uma coisa que eu sinto falta hoje em dia, inclusive, da minha sobrinha ter acesso e assistir esses programas. Eu até baixei e mandei pra ela, não sei se ela assiste, na verdade, mas assim, foi muito incrível. E pra vocês, assim, não era só o ouvir no quarto, né? Você ouvia como? Tipo, tinha um radinho que você botava um CD, ou você tinha um Discman, que se você não sabe o que é, joga no Google, e você não podia pular muito, porque daí o CD pulava também, então era uma desgraça. E não caia no golpe do Discman que falava que era anti-choque, que ele pulava do mesmo jeito. Exatamente. Verdade. Gente, eu nem tive Discman, de verdade. Aqueles agora a gente vai pra um momento triste. Eu tinha porque eu ganhei de aniversário da minha tia, porque eu passei de ano, porque tinha essa coisa também, você ganhar presente na Natal, você tinha que tirar nota boa e passar de ano. Tinha tudo condicionado, sempre elogios a partir de recompensas. É muito louco. Né? É o que a gente é hoje, né? Sua família, você falou que sua família é evangélica, eles deixavam você assistir SBT? Porque SBT é o suco dos anos 90. Nossa, é assim, a gente podia, quando meus pais compraram uma televisão depois que a igreja deixou, porque aí já não era mais tão coisa do diabo, era isso, a gente não podia ver novela da Globo, por exemplo. Eu lembro que passava Laços de Famílias, era um escândalo, tipo, não podia. A gente talvez começou a acompanhar mais pro finalzinho, quando a menina desenvolve câncer, mas até então era só o SBT. E eu até hoje me pergunto, qual era a diferença do programa do Ratinho pro Laço de Família? Gente, que... É porque no Ratinho, no Laço de Família dava pra orar, né? Reunia pra orar pra menina se curar do câncer, pra Camila. Não, mas a gente podia assistir o Ratinho, tipo assim, era o programa, tipo, ver o DNA lá, mas Laço de Família não, porque era imoral, e eu ficava... Hoje em dia, olhando pra trás, eu penso, tipo assim, gente... Gente, que engraçado, porque a minha família não deixava assistir SBT, isso aí tem uma lacuna na minha vida, inclusive, de algumas referências, porque minha mãe achava que o SBT representava tudo que era baixaria, brega, né? Ela não tá muito errada. Tá certíssimo. Eu chegava muitas vezes o povo comentando o programa do Ratinho, eu não sabia o que era direito, eu meio que fingi que eu sabia o que tava conversando. Fingir ser brega, né? Que situação. Queria me encaixar, né? Mas você pode ver Chiquititas? O supra-sumo dos anos 90? O que eu consumi do SBT foi Chiquititas, porque aí acho que minha mãe olhou assim, sei lá, uma novela de criança, e ela deixou eu consumir. E eu vi algumas coisas bem picadas passando assim, mas eu nunca vi uma banheira do Gugu completa, eu sabia que tinha aquilo ali, mas... Nossa, era o Tem que baixar o torrent hoje em dia. Domingo sem a banheira do Gugu não era domingo. E também aquelas coisas de programa infantil do SBT eu via, e também consumi um pouco dos jogos. Passa-repassa, alguns do Silvio Santos, que era tipo alguma coisa mais auditória, assim, Domingo aí eu podia legal, ver. né? Eu adorava Silvio Santos, assim, de verdade, assim, eu ficava do almoço, que era quando começava o programa dele, até terminar o Topa Tudo por Dinheiro, que terminava meia-noite, assim, a gente ficava assistindo o programa inteiro, e eu adorava, assim, eu lembro um pouco disso, de ter essa relação muito próxima com o Silvio Santos. Inclusive, Silvio, por que você foi virar uma pessoa escota, Silvio? Eu gostava tanto de você. Por que você deixou a gente descobrir que você é uma pessoa não precisava. Aquela, viveu tempo demais, né, tem que, daqui o seu ídolo CC. Sim. Não, e eu era a pessoa que comprava as revistas do SBT pra ir pro Show do Milhão, pra fazer essas coisas todas. Meu sonho era conhecer o Silvio Santos. Cara, e assim, eu fui uma criança muito TV. Muito TV. Nos anos 90, eu mudava muito de cidade. Então, acabava não tendo, tipo, não saía tanto pra brincar com amigo. Então, a TV foi muito minha companheira de anos 90. E eu comecei muito bem. Eu comecei vendo cultura, Bigman e os educativos todos. De repente, eu tava lá, tipo, muito SBT, sabe? Muito. Lambendo o chão do SBT, onde ele passava. Consumindo tudo. Não sei onde que foi o erro de percurso que eu acabei nisso. E acabou criando minhas referências, muitas, tipo, todas de anos 90, assim. Vocês acham que tinha alguma coisa nessa época do tipo, a gente já citou Chiquititas ou El Chan, alguma coisa que, pra vocês, né, como homens gays, era tipo, não, isso é coisa de menina. Que vocês curtiam, mas acham que teriam curtido mais se não fosse essa coisa tão imposta assim? Olha, eu lembro que no programa do Gugu,
além da banheira do Google, cara, que todo mundo ficava de sunguinha e etc. E você, né, criança viada, já tava ali super interessado, né? Tinha aquele outro quadro que as pessoas ficavam dançando, sensuais, e tinha um monitor cardíaco. Isso é ótimo. Você lembra, Fê? Tipo, Eu amo. eu falei muito, tipo, deixa eu ver se a pessoa ia esboçar a reação ou não, mas você tava curtindo super. Se tivesse um monitor cardíaco em você, nossa, explodia. Isso. E seu pai e sua mãe comendo um macarrão do lado e você assim, nossa, que legal. Exatamente. O monitor cardíaco. Mas assim, total, gente, eu fico pensando, Chiquititas hoje, para as crianças de hoje em dia, tá lá, se entra na Netflix agora, é o programa mais assistido, tá lá no top 5. Carrossel tá lá no top 5. Meninos da nossa geração tiveram que ver Chiquititas, eu tive que ver Chiquititas muito no sigilo. O que a galera, sei lá, faz no Grindr hoje, eu tive que ver Chiquititas no sigilo total. Eu queria comentar, eu não tinha com quem comentar Chiquititas, porque na escola quem viu eram as meninas, que era um produto feito para, entre aspas, para as meninas. E se tinha algum menino que via Chiquititas e ia lá comentar, ia lá, que mané, e aquele ali sei não, hein? Significa, pois é, tá lá com as meninas vendo Chiquititas. Então, por mais que eu quisesse comentar, tipo, nossa, gente, você viu a Vivi foi embora ontem do orfanato? Tipo, eu não podia. Foi um gosto muito recluso, tanto que, sei lá, Chiquititas é um trauma na minha vida em vários aspectos. Vocês sabem que eu vivi uma coisa que não faz muito sentido falando, mas eu, né, era uma criança bem sapatãozinha, né? Eu tinha praticamente só amigos meninos. E eu gostava muito de Chiquititas. Só que os meninos... isso é coisa de mané, igual você falou. Sim. Então, eu gostava escondido deles. Assim, eu como uma mulher, eu podia gostar de Chiquititas, mas como eu queria parecer maneira pros meninos, eu falava que não gostava. Ou seja, só um machismo com tudo, né? Olha que louco isso, né? Interfere em tudo. Gente, eu falei que a Vivi foi embora do orfanato e se registrou do Sérgio Mamberti, que é o Dr. Vitor, que se assumiu bi. A Renata Del Bianco, que a Vivi também se assumiu bi recentemente. Se assumiu não, né? Ela confirmou que ela é bi recentemente. Não fala assim comigo, sabe? Que é o maior Pois é, ela, assim, teve uma época que as especulações dela com a Morango, do Big Brother, que ela fizeram algumas coisas. E agora ela falou assim, eu sou bi e tudo mais, já namorou outras depois e antes. É tudo que a gente queria ter ouvido na época, gente. A nossa vida ia ser tão mais fácil hoje. A Vivi, que todo mundo era apaixonado, é bi, sabe? Como é que teria sido diferente? Se fosse desde do orfanato Raio de Luz, assim, sabe? Sim. Ai, eu sou muito mais feliz. Mas fico feliz por ela hoje. Hoje, infelizmente, tá casada com um homem, mas, tipo, na vida ela é bi. Tudo bem, né? A gente tem que aceitar. Sim. E vocês falaram que vocês eram muito de TV. Eu também faço esse link, sabe? De anos 90, TV, são algumas das minhas primeiras memórias. Mas vocês têm, tipo, fora da TV, desligando um pouco a televisão, gente. Vocês lembram alguma coisa de tipo assim, porque a gente era criança, pré-adolescente, alguma coisa desse naipe aí, né? Alguma das suas brincadeiras favoritas, o tipo de coisa que vocês gostavam de fazer fora da TV? Nossa. Então, o Fê falou um negócio da escola, do quanto a gente era julgado, né, por... Assim, eu não sei você, Fê, depois você conta, eu tô curioso também. Mas eu já era o viadinho da escola o tempo todo, né? Por mais assim, eu nem sabia o que era, mas assim, porque o que eu fazia, gente? Eu era muito criança viada, hoje em dia eu olho pra trás e eu vejo isso. Mas eu era o rapaz que ia jogar o vôlei com as meninas, porque eu não gostava de futebol. Eu não sei jogar futebol, tenho zero coordenação motora pra chutar a bola da cintura pra baixo, assim. O professor de educação física já tentou me ensinar, desistiu, coitado, deve estar na terapia até hoje por lidar com isso. Mas assim, tinha uma menina da minha sala que gostava de futebol, então a gente trocava nas turmas. Era isso, assim, eu era muito feliz, porque eu jogava vôlei, a gente chamava de Pan-Americano, que também é chamado de 4 cantos, eu não sei se vocês conhecem. E tinha uma brincadeira na escola, essa eu quero ver se vocês vão lembrar, que era a brincadeira do elástico. E eu era muito bom nisso, então no recreio eu ficava brincando com as meninas, assim, e elas ficavam chocadas que eu era muito bom. Foi engraçado, assim, porque no começo todos os guris me julgavam por estar lá brincando de elástico com as meninas. Se você não sabe o que é, a gente joga no Google porque, assim, é difícil explicar. Passado um tempo, as meninas me chamavam pra brincar com elas, porque justamente como eu era bom, eu dava e ficava legal a brincadeira. Aí alguns meninos começaram a fazer também. Então, tipo assim, eu meio que abri algumas portas pra algumas pessoas. E eu sempre gostei dessas brincadeiras mais interativas. Eu acho esse negócio de menina é muito chato, porque você tem que ficar, sei lá, competindo, etc. Eu gostava de estar ali junto, conversando, e, sabe? Então, eu era criança viada por conta disso. E tem muitas brincadeiras dos anos 90 que se o rapaz fazia, tipo, eu não sei você, mas pra mim essas brincadeiras eram muito mais divertidas do que as brincadeiras de meninos. Muito mais, muito mais. Eu queria só fazer um parênteses. No meu prédio, brincar de elástico era unissex.
valia pra todo mundo. Então todo mundo brincava. Acho que o tabu que você quebrou lá na sua escola veio pro meu prédio, porque chegou unissex. Chegou, todo mundo podia brincar de elástico. Mas eu tive uma infância muito diferente, muito solitária por esse tempo que eu ficava mudando de cidade. Então eu brincava muito com a minha irmã. E eu forçava ela a brincar de programas de televisão, de coisa que reproduzia a televisão dentro da minha casa, os dois, com as bonecas dela, que eram minha plateia. E quando eu comecei a brincar na rua, brincar com um amigo, que foi um pouco tarde, de verdade, eu também gostava dessas brincadeiras que podiam juntar todo mundo, que, tipo, elástico era muito legal, queimada, rouba-bandeira. Então, assim, eram coisas que essas eram legais, porque não tinha distinção de quem podia brincar. Então, nessas eu ficava muito feliz. Quando não podia, eu fugia, eu não brincava. A aula de educação física, pra mim, sempre foi um terror, um pânico. Horror. E eu não conseguia nem ir pro vôlei, porque eu também sou ruim de vôlei, sou ruim da peteca, eu sou horrível. Então eu ficava na arquibancada com a amiga ou com outro amigo que, sei lá, tinha acontecido alguma coisa. A menina que tava menstruada, eu sentava do lado dela e ficava E videogame em casa sozinho também. Foi muito assim, sabe? Eu tô pensando, é meio louco pensar, porque pra fugir do que estava tão definido, eu me isolei muito, eu criei um mundo muito paralelo, assim, para poder fugir e não mostrar tanto do que eu podia ser. Não, só um parênteses, e eu não sei você, mas na minha escola chegou a partir da 5ª série, tipo, dividiu as turmas, então as meninas faziam educação física num lugar, num horário, e os meninos eram outros, assim, foi o meu terror. Toda a minha felicidade que eu tinha construído durante anos acabou ali, e eu fiquei tipo assim, caralho, tipo, vou ter que ir, sabe, jogar futebol, e eu detesto futebol, eu não sei jogar futebol, e foi uma desgraça, assim. Grandes traumas vieram desse momento. É engraçado porque eu era a menina que trocava com você pra ir lá jogar o futebol e o vôlei. Apesar de eu gostar muito de todos os esportes, e assim, eu preferia jogar futebol do que fazer elástico, odiava elástico, inclusive. Cancelada, Letícia. Mas eu ia era catar no gol com a chinela na mão, né, gente? Mas eu gostava de queimada também, rouba-bandeira. Só que uma coisa eu acho que a gente pode ter em comum. Que a gente tem em comum, inclusive. Porque eu não era 100% aceita quando eu tava brincando com os meninos, porque eu era uma menina. Então não era assim, ok, eu tá lá. Porque não era 100%. E eu também não era 100% aceita nas meninas, porque eu gostava de algumas coisas que eram ditas masculinas. Então esse deslocamento de às vezes preferir uma televisão, um videogame, uma coisa assim, era muito mais confortante, sabe? Pra mim também. Não, total. Eu lembro que na 7ª série, que foi quando eu voltei pra BH, sou de Belo Horizonte, e eu parei com essa andança de cidade em cidade, a primeira coisa que eu fiz na escola nova foi procurar meu grupo de amigos, e foi com os meninos, todos héteros e tudo mais. E eu tive que me adequar muito, assim, sabe? Foi um ano que eu fingi muito. Assim, fingi ou reprimi, eu não sei, mas eu me adequei muito ao que eles faziam. O futebol tentava, mas eles também... Eu peguei a galera mais nerdzinha, que também não gostava muito de futebol, então foi mais tranquilo. Mas eu me adequei muito, foi um ano que eu omiti muito da minha personalidade, assim. E foi uma constante, né, nesse período, assim. Se omitir, se esconder muito do que você era. E eu acho que é uma coisa que a nossa geração paga até hoje. Talvez no sentido de personalidade, de poder ser hoje o que é. Porque a gente passou um tempo muito tentando se encaixar demais e se ocultando pra se encaixar. É interessante você falar que eu também, depois que eu descobri a galera nerd, aí eu me enfiei no meio deles e é isso, acabou as cobranças. Eu não precisava mais gostar de futebol porque eu era o nerdzinho. Então isso foi o meu escudo também. E isso é uma coisa que eu me pergunto muito até hoje, inclusive na minha última sessão de terapia, eu até falei pra minha terapeuta, eu disse, cara, tem uma frase que eu ouvi esses tempos e eu gosto muito porque ela reflete exatamente esse momento da minha vida. A gente começou a colocar tantas camadas de personalidade construída em cima da gente que hoje talvez você não faça ideia de quem você seja e quem que você inventou para poder se adequar a isso. Tá tudo tão misturado ali, tão calcificado, que se alguém perguntar de fato quem é o Fernando hoje, eu não saberia responder com precisão. Eu teria que, tipo assim, fazer, sei lá, uma escavação para poder entender quem sou eu na essência. E eu acho que isso é um dos reflexos dos anos 90, né? Essa adequação que a gente teve que fazer pra família, pra sociedade, pra vizinhos, pra escola. Porque se hoje você tem um Pablo Vittar na televisão pra você poder dizer, ó, olha, é isso que eu sou, a gente não tinha. E quando tinha, era personagem humorístico de programa de sábado à noite. Exatamente. Que tinha uma carga de estereótipo, uma carga de ridicularização que você olhava e dizia, eu não quero ser isso. Então você fazia o máximo para se afastar. Hoje a Pablo é ídolo.
A Pablo é ídolo hoje, vão dizer que a Vera Verão era chacota. Então, se tinha um coleguinha afeminado, ele era a Vera Verão ou qualquer outro personagem que tivesse em alta naquele período como piada. A gente não tinha os ídolos admirados pela juventude, pela nossa idade. Não, todos os ícones LGBTs em qualquer sentido era colocado de forma de chacota, né? Então, era rindo da pessoa, né? Rindo de tudo que ela parecia ali. Ninguém quer ser chacota, então você queria se afastar daquilo. E eu não sou gay, quero ser gay, não. Você não quer ser lésbica, não. Você tá doido? Chiquititas foi realmente um tema muito importante na minha vida. É muito importante na minha vida. Tipo, em julho agora, nesse mês de julho de 2021, fez 24 anos da estreia de Chiquititas. Foi em 28 de julho de 97. Hoje, como eu sou feliz podendo ver RuPaul e comentar drag com meus amigos e poder ir numa coisa. E como que é aprisionante ter visto uma coisa que era tão livre e divertida e colorida e musical e guardar pra mim porque eu não podia dividir com os colegas. Que talvez alguns, mesmo sendo héteros, viam em casa, mas também não podiam. Também o machismo oprimindo até os héteros mesmo, crianças que só estavam sendo criados nesse mesmo espaço, assim. Então era sempre, minha irmã tava vendo lá ontem, passei, que bobagem, aquelas meninas dançando, você viu aquela Vivi, que gatinha. Sim. Não, sabe? Então, e hoje a liberdade de poder ver um RuPaul, qualquer coisa que me interessa, um Veneno, ou qualquer coisa que eu goste, e que essa geração pode ver também, tipo, que bom, né? Tem um negócio, Fê, eu não sei você, mas quando o Ruge voltou, a gente brincou ali com o Ruge, etc. Gente, foi a nossa infância. E tanto que assim, quando eles acabaram, eu fiquei muito triste, porque eu pensei, nossa, eu nunca vou poder ir num show delas. E eu amava essas meninas. Quando elas voltaram, eu fiquei feliz, imenso, assim, eu fiz de tudo. Eu já tava morando aqui em São Paulo e disse, eu vou no show, nem que eu tenha que vender minha alma. E eu fui no show delas aqui em São Paulo no dia do meu aniversário. Isso foi tão forte pra mim, porque eu pensei, tipo assim, caramba, eu tô realizando uma coisa que eu, adolescente, não podia. Porque, imagina, eu saí de lá pra ir pra um show do Ruge, ia ser escrever viado aqui na minha testa, enorme. E também que eu fiz isso com o show da Madonna, né? Então, na teoria, tecnicamente. Mas tá ali, né? Então, eu me senti tão realizado, assim, parece que foi uma parte da minha infância e adolescência que eu consegui recuperar de lá e finalizar agora. Porque era uma frustração que eu tinha, porque eu gostava, eu comprava os CDs, eu comprava escondido, eu deixava escondido embaixo do meu colchão, porque ninguém podia saber que eu tinha o CD. E quando minha mãe achou, eu falei que era da minha irmã. Porque, tipo, eu não podia ter um CD do Ruge. Irmã, que bom que tem irmã dessa hora. Ia cair meu pinto por eu ter um CD rosa com glitter, sabe? É esse tipo de situação. E hoje, não. Não, eu vivi isso com o Ruge, vivi isso com o Xuxa também, quando a Xuxa voltou, vivi isso com o Sandy Júnior em 2019. Várias coisas que eu represei, que eu não pude viver na intensidade, assim, muito por causa da questão da sexualidade, mas muito pela idade também, dá pra reparar. Mas, tudo que eu escondi, assim, ser a criança que gostava de Xuxa é muito difícil, gente, que assumia gostar de Xuxa, porque os meninos gostavam da Xuxa porque passava Caverna do Dragão. Eu gostava de Caverna do Dragão, mas eu amava ver a Xuxa dançando. Então, assim, quando pude ter a minha chance de exaltar a Xuxa pessoalmente, ou exaltar a Ruge, que também foi... Cara, eu olhava pra elas no palco, assim, em 2018, que foi a volta, admirado, cara, é um grupo pop do Brasil, é o grupo pop do Brasil. Teve uma delas que falaram uma coisa, vocês são muito fãs, vocês vão lembrar melhor da frase do que eu, talvez. Acho que foi a Fantine, se não me engano, ela falou um negócio que eu achei muito bonito, que era que o show era para as pessoas, exatamente, que não podiam curtir na época. E aí eu lembro que tava rolando na época uma conversa, gente, pra que voltar Ruge e tal? E eu, no primeiro momento, eu falei, realmente, pra quê, né? Quando ela falou isso, eu falei, cara, isso é tão foda, né? Porque, assim, agora o adulto LGBT que não podia curtir Ruge ali porque ele ia ser oprimido, ele tá realizando, sabe? Isso é muito forte. Sim. Não, e eu lembro que... Foi a Fantine mesmo, no Prêmio Multishow, porque elas voltaram e ganharam o Prêmio Multishow de melhor banda. Melhor grupo ou banda, então, tipo, incrível também. Eu lembro que antes delas voltarem, alguns anos antes, eu trabalho numa clínica que vai muita gente famosa. E a Karen foi um dia, ela sentou na... de quê? É de harmonização? Não. Peraí, de quê? Radiologia odontológica. E a Karen foi, ela sentou na minha frente, que era a minha vez de atender, eu peguei o documento, eu olhei pra ela e eu disse...
você é quem eu acho que você é? E ela, quem você acha que eu sou? Eu disse, você é a Karen do Ruge? Ela sou. E a gente começou a conversar. Eu fiz o atendimento dela e eu entreguei o documento pra ela no final e disse, olha, eu só queria antes te agradecer por ter feito parte da minha infância viada. Muito obrigado. E ela achou muito fofo isso. Gente, incrível, incrível. Eu não quero ser tipo o Léo Dias aqui, mas a Karen também se assumiu Sim, bi ela... recente. Ai, né? Então... Então, assim, mas é incrível, não? Eu também agradeci pra Luciana, no caso. Eu conheci a Luciana e agradeci. Por isso, por ela ser isso, sabe, na minha vida, porque ela foi isso. E é engraçado, Então, porque muito assim, legal. elas estavam lá só cantando, dançando, etc. Mas isso é tão representativo pra gente, porque eu não sei explicar, mas assim, pra mim, o fato delas existirem já era uma grande coisa, assim, eu conseguia de alguma forma me enxergar dentro daquele mundo cor-de-rosa que elas criaram, e eu achei isso sensacional. Não sei explicar, de verdade. A Letícia, toca um Ruge aí, por favor. Minha aluna. Eu acho que essa é a coisa mais. Eu digo geralmente que eu não sou uma pessoa nostálgica, mas eu acho que essa é a parte mais legal da nostalgia. Quando a gente olha para uma parte e lembra com carinho. Eu tava até conversando com a minha terapeuta, que eu tô fazendo as pazes agora com a Leticinha do passado, porque às vezes eu olhava pra minha infância e olhava com uma certa dor, porque a gente sofre bullying, porque a gente passa várias coisas, né? Só que também, cara, assim, nossa, se essa Leticinha aguentou e ainda fez muita coisa do que ela queria, sabe? Tipo, o povo tava lá chamando ela de Maria João, tacando coisa na cabeça dela, ela continuava jogando o futebol dela, sabe? E gostando de Ruge e Chiquititas em Segredo, porque eu não sei, mas... Sendo que podia, mas Sendo que que eu louco, podia. né? É verdade. Não gente. A gente tá nessa fase de muita terapia pra se libertar e fazer as pazes com o passado, com o nosso Sim. passado. E tentar se achar de verdade no meio das tantas camadas, tanto de roupa de frio que a gente colocou nesse tempo inteiro. Sim, sim. Falando ainda nessa parte um pouco da infância, assim, a gente falou, tipo, de coisas que a gente brincava, mas, tipo assim, de brinquedos, né? Materiais, assim. Tem alguma coisa que vocês lembram? Até aqueles traumas, né? Eu queria tanto isso. Uma coisa que você não teve, não pôde ter por uma questão financeira, ou porque era, isso aqui é do outro gênero, alguma coisa assim? Cara, eu acho que a minha cabeça, ela tava muito programada a saber que eu não podia querer essas coisas. Então, assim, eu fui super fã das apresentadoras infantis todas, menos a Mara. Sempre fui certo Sim. nesse quesito. Só que, assim, eu não me autorizei a querer, por exemplo, a boneca de cada uma delas. Eu não pude. Minha cabeça não, em nenhum momento, achou que eu podia querer a boneca da Xuxa, da Mara, ou da Angélica, ou da Eliana. Mas eu olhava com uma admiração muito diferente. Então, assim, eu olhava aquele universo todo. Cara, que lindo que é isso, sabe? Que divertido. Mas querer já é um outro passo que eu não me autorizava. Então, já era muito pronto, assim, não era uma coisa que eu podia querer. Então, eu não queria. Eu nunca quis, eu nunca fiquei triste por não pedir, porque eu sabia que eu não podia, sabe? Não podia mesmo. Então, eu fui, como eu não era uma criança da bola, de jogar bola, eu ia para os jogos de tabuleiro, pro videogame. Então, os meus desejos sempre foram por esse ponto, e aí dava. Uhum. Mas assim, eu nunca tive o jogo da vida, que eu sempre quis. Eu nunca tive. Olha, no meu caso, o meu jogo da vida foi... Sabe aqueles trenzinhos que você monta os trilhos e ele fica andando? Era meu sonho, mas assim, eu nunca ganhei um desse. Tá? Eu ainda vou comprar adulto só pra poder realizar isso da minha infância. Tem que comprar. Mas eu tenho isso que o Fê falou também. Eu já tô chamando de Fê porque eu sou de São Paulo, tá? Então é isso. Não, já, por já a gente favor, reduz a sílaba. Justamente assim, eu achava muito interessante, por exemplo, sei lá, a Eliana lançava aquele brinquedo que fazia sorvete. Eu achava aquilo sensacional, eu achava aquilo tecnológico, eu achava aquilo incrível. Mas eu nunca pensei em ter. Eu nunca pensei em pedir, porque é isso, era uma coisa que já era de menina, então eu não ia de forma alguma pedir isso, porque não, sabe, já não era autorizado. Eu tinha muito essa coisa que o Fê falou, até introjetada, porque assim, era uma coisa que nem passava pela cabeça. O que eu acabei partindo é muito pra questão de música. Então eu lembro que a minha avó me deu um Walkman de aniversário uma vez, com umas fitas cassete, e aquilo pra mim foi o supra-sumo, assim, eu dava aquilo pra cima e pra baixo. Depois eu ganhei um Discman de aniversário, e tudo que vem pra mim sempre foi pra essa questão musical, porque eu gostava muito de música. Então eu acabei, sei lá, substituindo talvez esses brinquedos que eu gostaria por essas questões de rádio, de não sei o que, porque era aceito. Então, tipo assim, eu só sabia que eu podia pedir e ninguém ia achar estranho, era desejável até, porque tipo, eu era criança que gostava de ouvir rádio, eu era criança que gostava de música. Então, meio que eu criei essa... Eu gosto, né? Lógico, até hoje eu durmo ouvindo rádio,
Mas talvez foi um substituto que eu encontrei pra não ter essas questões de brinquedos e etc, dessas coisas que eram muito sexistas. Eu lembro de um aniversário que eu ganhei, tipo, a coleção completa do ano do Comandos em Ação. Meu sonho. Pois é, eu acordei com eles no meu pé, assim, sabe? Os meus pais fizeram toda uma coisa, tava na cama, eu acordei, tava tudo em cima de mim na cama, assim. Cara, não, sabe? Eu não vou falar que eu queria a boneca da Eliana de 2 metros pra andar com ela de mão dada. Talvez, mas, sei lá, eu queria... Não era aquilo também. E aí eu brinquei com eles, mas eu inventava umas histórias que eles não eram heróis violentos com armas, com metralhadora, espingarda. Sei lá, eu fazia uma outra coisa. Eu vivia, eram seres humanos da cidade que, enfim, eles trabalhavam em escritórios, comandos em ação, sabe? Então, assim, Era um The Sims da vida real. se me empurravam esse tipo de situação, que era mais, sei lá, pô, todos os meninos querem. Eu vou brincar, não vou decepcionar minha família, mas deixando os brinquedos de lado, mas eu queria minha própria realidade com eles, menos heteronormativa e violenta. Nossa, eu queria muito romantização. Não, pra não dizer que eu não queria nada, eu queria, sei lá, uma fantasia do Power Rangers, que eu achava o máximo. Mas porque isso era fantasia, era um negócio que você vestia e ia viver. Mas você era a Kimberly ou não? A Trini? Eu, sei lá, eu gostava do vermelho. É que o vermelho sempre foi minha cor favorita, então eu era muito mais pelo vermelho, não efetivamente por coisa, é porque eu gostava da cor. Entendi. É aquele Power Ranger de trocar a cabeça. Aquele era incrível. É incrível, eu nunca tive. Eu tive também. um do camelô, e aí, essa é uma história muito legal. Porque eu enchi o saco da minha mãe pra comprar, porque um dos meus brinquedos favoritos eram bonequinhos de coisas. Só que não me davam comando de ação, então eu tentava pegar algumas coisas mais assim, né? Aí minha mãe falou, vou te dar o Power Rangers, né? Vou comprar o Power Rangers rosa, porque aí é rosa de menina. Uhum. E aí era esse que trocava a cabeça, só que era do Camelô. Camelô, pra quem não sabe, era o Shopee dos anos 90. Isso. E aí, o meu trocava a cabeça e era o cara do vermelho. Olha só, gente. Você tive mais ou menos o meu pedido atendido. Ele era drag, talvez, não sei. Cara, mas eu fico pensando, que bom que eu tive irmã, que eu tenho uma irmã, porque ela ganhou a sorveteria da Eliana, a máquina de crochê da Eliana, a máquina de chocolate, de biscoito, de estrogonofe da Eliana, e aí eu pude curtir paralelamente, assim, todas essas coisas, olhando o lado, peraí, não, deixa eu ser mais velho e te ensino a brincar, e pegava pra mim, brincava, fazia o sorvete na hora, então assim, eu acho que eu peguei muito dela, assim, sabe? Eu tive um irmão também, algumas coisas conseguia pegar, mas esses bonequinhos ele não deixava, não. Eu se lembro que podia pegar o skate dele, que eu gostava de brincar de ser mecânico. E aí Olha. eu deitava assim com o skate, ia debaixo da cama e ficava consertando o carro lá. Como se fosse o Rai de 4x4 da Babalu. Você não queria ser o Babalu, você queria ser o Eu queria ser o Rai. Rai. É engraçado isso, né? Eu acho que eu tinha muitas dessas coisas que eu queria. Eu tinha esse desejo, então eu deixava meio explícito as coisas que eu queria, mas eu não tinha muito essa coisa de pedir, de certa forma, mais por uma coisa de, não quero incomodar ninguém. Mas eu tive algumas coisas assim, menos mas eu também queria as comidas da Eliana lá que ela fazia, só que era muito caro, né? E eu queria também muito um vaporeto, que não era um brinquedo, mas... Legal. Não, mas aí eu queria o audissom. Porque a propaganda mostrava a pessoa escutando do outro lado da parede, a agulha caindo. Então ia ouvir as fotinhas todas. Ou as pessoas. Queria muito audição. Queria muito. Eu também assistia bastante esses programas de infocomercial. Era tudo. Eu amava Shoptime, tipo, a mulher fazendo waffle e sorvete, picanha. Falei, cara, que loucura isso. Uma máquina de wafer deve ser tudo. É incrível como essas propagandas faziam você olhar pra sua vida e pensar, gente, eu preciso ter uma máquina de waffle. Como é que eu vivi até hoje sem uma máquina de waffle? Verdade. E nunca comprei, né, na vida adulta. É porque hoje você sabe sem lavar, né? Daí dá um pouquinho mais de trabalho. Então. É verdade. Imagina mais uma máquina pra lavar hoje em dia, não dá. Um outro ponto também, né, já que a gente pensa nos 90, pensa nessas coisas da infância, de música que a gente falou, mas uma coisa que eu lembro também é, tipo, como se vestir, né? E aí, para pessoas LGBTs, às vezes isso é uma questão, quando a gente é mais novo ou não. Como é que era pra vocês? Vocês gostavam da moda dos anos 90? Vocês se sentiam bem nas roupas que vocês ganhavam?
Vocês queriam uma blusinha da ciganinha da Babalu. Da Pacalolo, né? Não sei. Vocês foram crianças rebeldes ou que contestavam a escolha dos pais de vocês pra roupa? Porque eu aceitava muito, quietinho, Eu sabe? tive meu cabelo cortado naquela... Sabe aquele corte padrão surfista que você bota uma cuba na cabeça e faz o corte? Durante muito tempo que minha mãe mandava eu cortar daquele jeito, eu ficava daquele jeito, pronto. Eu fico vendo no Instagram, olha, essas meninas. Eu vou me vestir de fada, vou me vestir de super-herói. E aí, vou sair na rua assim, meu pai que lute. E não, eu tava lá com umas roupas horríveis sempre, com, sei lá, com as calças centropeito com cinto e umas blusas estampadas horríveis todas. Que moda é essa, anos 90, por favor? Talvez tenha sido pior Não, no 2000 é quesito de pior. moda, gente, porque nada... Não. Eu Pra- acho que 2000 é pior. Você acha? Não, Aquela sombra- Enquete no Instagram. eu não sei. Vamos fazer enquete. Gente, a moda dos anos 2000, ela piora tudo dos anos 90. Os anos 90 tem algumas coisas legais. 2000 era só ribite, brilho, óculos colorido, cabelo solto de prancha. Que lindo. Cabeça de... Pois é, mas aí tem coisas que vão e voltam sempre, tipo bandana, que vai 80, 90, 2000 e daqui a pouco ano que vem volta. Então, assim, é sempre uma reciclagem. Tá voltando já, né? Teve no Big Brother, as meninas estavam usando bandana. Então, assim, Mas, não, eu fui uma criança nos 90 no sentido de vestuário, muito... Minha mãe me entregava o que eu ia vestir. Então, e não contestava isso. Hoje, vendo, contestaria com toda certeza. Por que eu contestei, né? Porque eu não tive voz ativa naquele momento. Onde estava minha criança viada naquele momento? Mas eu fui uma criança sapatão, porque eu não queria vestir vestido, porque me atrapalhava jogar bola, obviamente, e não queria nada disso. Então, eu tinha muitos debates com minha mãe, eu queria usar roupa grande e tal. Algumas vezes ela aceitava, outras não. Mas eu lembro de ter bastante conflito nesse... Eu lembro que aí teve uma época que ela, tipo... parou de comprar as roupas que eu queria nesse estilo, né? Era doida com side play. Devia ter 2 blusas e eu só usava essas. E aí eu comecei a usar só roupa de político, aquelas camisas grandes. Porque aí eu me sentia confortável e não tinha que usar nada que... Eu tinha muito asco ao que era vestuário feminino. Então, minha mãe adorava chegar. Ai, tá na moda, toma essa blusa ciganinha aqui da Babalu. E eu não queria usar. O shortinho do El Chan, Beiracu, também não queria usar nada disso. É porque menina teve muita coisa em se inspirar nos anos 90. Foi um ano muito, tipo, de ídolos femininos nos anos 90, de inspiração. Desde as Paquitas, lá no início, de 80 e pouco pra frente. A Xuxa, claro, todas as apresentadoras infantis e as cantoras pop. Então foi um ano muito vasto para as mulheres pegarem acessórios e roupas. A gente só tinha aquele bad boy, né? Você lembra? Sim. Era bad boy. A única moda que eu vi na televisão que eu queria seguir, que era de uma mulher... era da Ana Maria Braga, que eu queria usar luvas. Ai, que horror! Que legal! Bacana. Era um estilo um pouco condenável na época. Luvinhas recortadas nos dedos, assim. Chique. Pois é. Bem eu não vou chique criticar mesmo, porque a Madonna usa isso hoje em dia, né? Não quero ser expulso, então. Acho que é conta de envelhecimento da pele, alguma coisa assim, né? Luz, exposição a deve refletores. Nossa, mas eu lembro que roupa... Eu tive uma infância, uma adolescência... Eu morri de vergonha do meu corpo. Não sei por quê, exatamente, mas assim, eu cresci sempre com esse trauma. Tanto que assim, eu detestava usar bermuda e eu botava a culpa disso. Porque na igreja não pode usar bermuda, então eu me blindava disso. Mas, por exemplo, assim, pra eu ir pra uma piscina, alguma coisa, usar bermuda era a última das opções. Eu detestava andar sem camisa, meu pai me fazia andar sem camisa, eu morria de vergonha. Eu lembro, assim, de uma vez que a gente saiu de uma piscina e a gente morava perto, né, de casa, então, sei lá, a gente andava uns 5 minutos. E ele me fez ir nesse caminho todo sem camisa. Eu vim com a camisa, assim, na frente, tipo, me cobrindo, morrendo de vergonha. Eu não sei por que eu tinha isso. E justamente, assim, eu usava umas roupas muito padrões, assim, muito certinhas, sabe? A camisa que básica e etc, e eu não fugia muito desse estilo. E eu lembro que na escola o pessoal pegava muito no meu pé de eu me vestir desse jeito tão basicão. E eu lembro que eu tinha 2 amigas que falaram assim, não, você precisa fazer. Aí me fizeram ir com o cabelo dividido, assim, em 2, pra ficar uma parte pra cada lado, pra ficar diferente, porque a moda era usar isso. E aí me fizeram pedir pra minha mãe comprar uma calça que abria um zíper, ela virava uma bermuda, porque era descolado. E assim, e aí foi que eu
usei umas coisas um pouco diferentes, mas assim, eu não me sentia nada confortável com aquilo. Tipo, eu acho que minha critério de moda veio da escola, definitivamente, do que de casa, porque de casa o pessoal tava meio assim, tipo assim, tá bom, ele gosta desse tipo de roupa, é o que a gente vai fazer. Eu acho que eu demorei muito a me ligar, eu precisava me preocupar com roupa, sabe? Então, eu não sei, acho que não sei, foi muito crianção até muito tarde, muito despreocupado com isso, que aí é realmente na adolescência, que já era mais de 2000 e poucos, que eu fui realmente preocupar, e que era a época que, pô, deixa eu tentar achar uma roupa mais descolada, uma calça de skatista pra ir pro colégio. Eu lembro que teve duas lembranças que me vieram à cabeça agora, quando eu comecei a ter amigos e brincar no prédio, por exemplo, eu abri o guarda-roupa pra, sei lá, sair do banho, eu só tinha camisa polo. Porque meu pai trabalhava numa loja de roupa, ele só levava camisa polo pra mim. Então era camisa polo tanto pra brincar quanto pra sair, tudo. Então eu brincava de camisa polo no prédio, sabe? Muito coxinha. Muito coxa, muito coxa. E aí uma vez um menino me zoou, mas era o que eu tinha, sabe? Tipo, era minha roupa de brincar, era camisa polo, de todas as chegava cores lá possíveis. com a mãozinha assim, né? E com licença, posso brincar com vocês? Aquele meme, né? meu pai começou a trabalhar em loja de roupa, eu comecei a vestir o que ele trazia pra casa, assim. Aí eu lembro que uma vez também eu fui pro colégio, a outra lembrança é que eu fui pro colégio e a inspetora, a zeladora do colégio me parou. Essa calça que você tá vestindo é de adulto, não é de criança. Uai, Eu, cara, como assim? Eu não sabia que tinha, assim, essa calça que você tá vestindo é um corte muito adulto pra você. E aí, acho que talvez tenha dado um start, assim, pra eu começar a querer as calças que abria o zíper no meio da perna e virava bermuda, ou umas coisas cheias de elástico, com Sim. 14 bolsos. E aí eu comecei realmente a pegar as coisas que eu queria. Pô, dá uma calça de elástico aí, pai. Não, eu fui super skatista numa época da minha vida, nos anos... Já era um pouquinho de 2000. Nunca pisei no skate na vida. Mas meu vestuário nos anos finalzinho dos 90 início dos 2000 foi super skatista. tinha o clássico skatista, surfista e jogador de basquete. Ninguém fazia nada Exato. disso. Jogador de basquete. Pois é, eu tive uns bermudões também. No final dos anos... Não, já era 2000 isso aí. Os bermudões de basquete. Não sei porquê. Talvez era um resquício de roupas que pais te dão ainda. Posso puxar uma pergunta? Pode. Acho que é polêmico, assim, porque muita gente polêmico hoje, não vamos sexualizar nossas crianças, não vamos querer que elas se identifiquem com uma coisa, ou falem de sexo, ou aprendam sobre sexo, sexualidade. Mas eu acho muito esquisito anular a questão da sexualidade e afetividade das crianças. E a gente viveu isso nos anos 90. Por exemplo, pô, não tinha como olhar pra mim e falar que eu não era uma criança que seria gay, sabe, na vida. Então, e eu também tinha paixonites, por mais que eu tenha me descoberto oficialmente pros idos dos 2010, eu sabia que eu olhava diferente pra menino. Não, e assim, acho que não dá pra ignorar isso no fim das contas, o que a gente tinha de afetividade e de orientação sexual, no sentido de não execução sexual, mas saber o que a gente gostava naquela época, assim, no fim das contas. Como é que foi pra vocês eu tive um pouco disso também, porque eu acho que esse foi o grande problema. As pessoas ignoram que criança tem uma sexualidade, que ela tá ali desenvolvendo junto com a personalidade da criança. E você sente as coisas, e você percebe as coisas, e você não sabe lidar com aquilo porque você não faz ideia do que é aquilo. Porque o mundo ele tá todo pautado por uma questão heteronormativa e você destoa daquilo de alguma forma e você não sabe exatamente aonde você destoa, por que você destoa. Você sabe que você destoa e tudo que parece com você é tido como errado. Isso nos anos 90, né? Claro. Então você percebe, ninguém precisa te dizer, olha, você é viado, você parece a Vera Verão que tá ali gritando na praça por causa, querendo bater na mulher. Você percebe. Ninguém te fala, mas você, opa, peraí, talvez eu tenha alguma coisa a ver com isso aqui, mas eu não quero ter a ver, então eu vou partir para outro caminho. Eu acho que isso é o grande complicado de você não falar de sexualidade com crianças, porque você priva, e a gente é fruto disso, você priva elas de se entender, e quando você faz isso, que é uma coisa que eu falo muito no Fora do Meio, né, o quanto referências me fizeram falta, para que eu conseguisse elaborar e entender muitas coisas que eu fui descobrir anos depois, e a galera já tava me jogando na cara de alguma forma até violenta, e eu não fazia ideia. Então, eu acho que quando você priva a criança disso, você tá enfraquecendo ela. Porque o mundo tem as armas para jogar na cara dela, dizer você é isso, você é aquilo outro. E você não tem as armas para se defender, porque você não faz ideia do que tá acontecendo com você. Você não faz ideia do que você tá sentindo. Você não faz ideia de como lidar com aquilo que você tá sentindo. Porque tudo parece errado. Então, você só tenta não parecer aquilo.
Mas quanto mais você tenta, parece que pior fica, porque você não consegue esconder, porque é você, e você fica, mas tá, eu sou assim, mas eu não quero ser assim, então como que eu não sou eu? E aí buga tudo. Esse negócio que você falou de representatividade, eu acho tão importante, mas tão importante, porque eu não fazia ideia o que estava rolando. Eu achava tudo muito confuso. Pra começar, o conceito de um homem ser bonito, eu não entendia. Mas como eu não... Os cadernos da Tilibra, então, você não queria do Thiago Lacerda. Não entendia por que aquele homem é bonito. Eu lembro de Chiquititas, que todo mundo, minhas primas eram doidas com Paulo Negro e o Mosca. E aí eu lembro de uma vez, alguém tava, tipo, apontando pessoas feias pra falar, tipo, você namora com ele e tal. E aí eu lembrei o cara dos Chiquititas e falei, você namora com ele. Aí todas começaram a rir, tipo, ele é o maior gato. E eu, quê? Porque eu não sabia o que era eu, tipo, não entendi o conceito de homem bonito. Eu lembro de ver o que as pessoas falavam, tipo assim, o povo tá falando que esse homem é bonito, então eu também vou falar. Eu lembro, inclusive, de, tipo, começar a gostar de Backstreet Boys. E aí as meninas falaram, você tem que escolher um pra ser o seu namorado. E aí eu escolhi o Raul Dean. Nossa, menos bonito. Porque ele tinha cabelo comprido, então eu achava homem de cabelo comprido lindo. Esse era o meu conceito, já vem por aí. E aí todo mundo começou a rir de mim também, porque ele não era o... Assim, e aí já tinha um preconceito ali ético, eu acho, também. Porque ele não era o Nick, ele não era o Kevin, ele não era o mais bonito. E eu ficava assim, o que tá rolando? Eu não entendi, eu não sei qual que é o... Me passaram memorando, como é que é? Eu não sei gostar de homem. O que eu mais lembro é isso, eu não sabia gostar de homem. Até as coisas depois, eu via que tinha algumas coisas de afetividade. Eu tinha muita afetividade por mulheres. Acho que é até mais forte em mim do que um desejo, assim. Pelo que eu lembro, porque eu podia ter reprimido bastante. Mas o conceito de desejar um homem era muito complexo para mim. E eu ficava, assim, tentando copiar minhas amigas. Assim, tipo, então esse é o cara bonito, né? Beleza. Porque eu não quero pagar um mico de novo, igual eu vi os pagando. Cara, é muito isso. Eu lembro, você falou do Raul D, dos Backstreet Boys. A tiazinha surgiu no finalzinho dos anos 90. E, assim, os meninos muito loucos por ela. E eu achava ela uma mulher incrível, sabe? Mas não gostosa. Mas não como uma mulher não gostosa. Eu não sabia, eu não sentia o gostosa. Eu não sabia o que era o gostosa que eu deveria sentir. Mas eu lembro que eu colecionava as revistas Chiquititas e a revista Contigo Criança. E a revista Contigo Criança, de um lado trazia uma foto da Fernanda Souza, gigantesca, e do outro lado, no verso, um pôster da tiazinha. De lingerie numa revista pra criança. Gente, e aí, esse é os anos 90. Eu sei, dos anos 90, o puro suco dos anos 90. Eu senti uma necessidade muito grande, efusiva em mim, de levar pro meu pai. Olha aqui, pai, olha o pôster que eu comprei. Eu lembro que eu fiz isso. Só que eu não mostrei a Fernanda Souza, eu comprei por ela. Eu mostrava da tiazinha. Olha aqui, olha essa gata aqui. Isso aí. E aí ele, isso aí. E aí, só que aí eu voltava pra minha cama e ficava olhando a Fernanda Souza. Poxa, Mili, quero ser seu amigo e dançar com você, sabe? Então, assim como você não entendia o conceito do bonito, eu não entendia por que eu tinha que achar a tiazinha gostosa, ou o que era achar gostosa no fim das contas, sabe? Não era tão claro pra mim assim. E eu lembro que o menino da minha sala, isso na 4ª série, eu lembro que assim, o aluno CDF, né, nerdzinho, a professora sempre pedia pra eu passar vendo quem fez a lição de casa. Como ele sabe, assim, ele tinha chiclete da tiazinha, gente, nos anos 90, você comprava minhas figurinhas pra você colar. Ele colou a capa do caderno inteira com essas figurinhas da tiazinhas e ele fazia questão de deixar o caderno fechado e ficar, olha aqui, olha isso aqui. Tipo, pra mim, quando eu passava. Porque ele sabia que eu ficava visivelmente desconfortável com aquilo. Então, é esse tipo de... Eu tinha uma aversão à tiazinha, não por ela, eu acho ela maravilhosa. Mas, assim, isso foi tão jogado na minha cara que, tipo assim, eu tinha que achar aquela mulher gostosa, eu tinha que, sei lá, querer lamber aquele caderno do menino, que eu criei uma aversão pra isso. E isso foi... Eu acho que esse foi o mais horrível, assim, porque são pessoas que hoje a gente consideraria divas. Mas como a gente tinha essa... Eu não sei você, né? Mas eu criei essa resistência. Não só a tiazinha, como a feiticeira também, que era concorrente. E todas essas mulheres que eram consideradas gostosonas, tipo assim, eu fiquei muito... Nossa, mas por que eu tenho que gostar disso? Eu não quero gostar disso. E foi horrível. A tiazinha é muito emblemática, porque ela surgiu nesse finalzinho dos anos 90, super objetificada, uma menina super jovem, linda. Os meninos super apaixonados por ela, no sentido de, pô, que gostosa. E eu fiz esses movimentos, eu tava lá no meu final de Chiquititas também, fingindo que eu gostava da tiazinha. E aí ela lança um CD. O que eu fui fazer? Eu fui gostar da parte musical da tiazinha, sabe? Enquanto, pra tentar chegar perto dela, eu comprei o CD oficial da tiazinha, sabe? Tipo, com
faixa multimídia que tinha, ela conversava comigo pelo computador, tinha papel de parede que vinha no CD. Essa foi a minha aproximação com a tiazinha, de entrar nesse universo que era tão cobrado de gostar da tiazinha. Eu fui gostar da parte cantora pop da tiazinha, sabe? É muito bizarro isso. Nossa, CD multimídia, gente, passou um filme na minha cabeça Tinha, agora. nossa, eu tive muito. Vocês novinhos nunca saberão o que é isso. Nunca, nunca. Não, e, gente, o estilo do programa, né, de tiazinhas, né? Se isso passasse hoje em dia, Não dá. Nunca. Não dá. não passava no crivo, não. Não passava. Eu acho que a gente está se aproximando, infelizmente, do nosso final. A gente tem muita coisa para falar dos anos 90, mas não cabe no tudo, né? Essa década clássica. Só uma pergunta final que eu acho que é sempre válida. Será que a gente vai voltar a ter a esperança que a gente tinha nos anos 90 de realmente um fim do mundo? Nossa. Eu espero muito. Viver uma década inteira esperando que no final dela vai acabar é tudo que eu mais quero. Se bem que a gente tá em 2021 ainda, né? Falta um bocado. Não sei se eu tenho forças pra aguentar chegar a essa virada de 2029 pra 2030. Era uma coisa que marcou bastante também, porque além disso tudo que estava acontecendo, pagode, tiazinha, axé music, banheira do Gugu, tinha um medo do bug do milênio. Exatamente. É Meteoro, o bug do milênio, o Sereia do Tchan 2000, foi tudo horrível. O Sereia do Tchan 2000 foi horrível, o bug do milênio, o medo dele foi horrível, o medo de acabar o mundo era horrível. Teve a minissérie O Fim do Mundo na Globo, que me colocou muito medo. E, sei lá, o que era medo antes agora é esperança, né? Mas se você parar pra pensar, eu sempre levo as coisas pro lado da política aqui, mas depois chegou o ano 2002, né? Aí começou a ficar bom o Brasil. É verdade. Veio o alívio. E 2017, 18 trouxe realmente o caos. 19, sei lá, não lembro quanto que eu tô, não sei. Já não sei que ano estamos. Não, olha, eu acho particularmente que a gente já passou por tanta ameaça de fim do mundo, porque teve 2012 depois, teve várias coisas que aconteceram, asteroide, não sei o que. Eu já tô tão desiludido, gente, que é tipo, sei lá, se achar homem que presta. Já, tipo, perdi a esperança. Ô, amigo. Procura o que você acha. Calma. Não sei, acho que não. Pede pro cara lá de cima, já que a gente tá falando de anos 90. O cara lá de cima. Xuxa, você prometeu. Você prometeu. Cadê você, príncipe encantado? A Xuxa conseguiu, então tá tudo bem. É a Xuxa que falou que no Brasil não há homem para mim, né? Talvez seja. Achou um homem, demorou, mas achou. Cara, a Xuxa achou depois dos 50. A esperança. Sempre há esperança. A esperança. Então tá, gente. A gente vai encerrando um pouquinho, infelizmente. Talvez. Posso só falar uma coisa? Por favor. Desculpa interromper. Ouvinte, por favor, parte 2. Comenta aqui que você quer uma parte 2. Por favor. Ou então a década seguinte, que a gente continua aqui agora gravando. Favor. Vamos continuar na sequência, não vamos parar, a gente continua gravando agora os dois parte 2 dos anos 90, que acho que tem muita coisa pra falar ainda. Ou se vocês já querem ir pra década de 2000, porque aí a gente vai de década em década. Porque aí a adolescência que talvez seja mais sofrido ainda, né? Nossa, isso. Eu não sei o que foi mais sofrido. Ver o grupinho dos meninos olhando pra mim, rindo no colégio, apontando, passar por eles pra comprar meu salgado na cantina. Ou me apaixonar por esses meninos, que foi o que aconteceu nos anos 2000. Sim. Então, é assim, eu não sei o que é mais difícil. Ser humilhado ou estar apaixonado por eles. Muito bem colocado. Isso. Então, Fernandos, Mion, você, por favor, deixa que eles vão pro bloco de recomendações. Se você tem alguma coisa para deixar atual ou dos anos 90 de recomendação para todo mundo aí, fica à vontade. Bom, eu vou deixar uma coisa que é atual e dos anos 90, que salvou minha quarentena. Eu acho que grande parte da minha saúde mental foi preservada graças a essa obra-prima do Alipa. Você é o terror da OMS, mas obrigado por Future Nostalgia, que é o último CD dela, que se você ainda não escutou, não sei o que você tá fazendo da vida, de verdade, porque é um dos melhores CDs que foi lançado no ano passado, e com certeza ele tem essa coisinha da nostalgia e etc, das músicas antigas, que eu sou fã, adoro, beijo Aba, inclusive, e que, sério, é o que me faz querer sair dançando no metrô todos os dias de manhã, e continuar existindo. Ai, muito bom isso. Também gosto desse CD. E você, Ana do Rica? Ai, eu vou acabar pegando uma indicação do outro Fernando, que eu não falo Fer, eu falo Nando, talvez, sabe? Fer é muito paulista. Mas
já que você pegou uma coisa que te trouxe uma coisa atual que te trouxe uma referência antiga, eu vou indicar um disco que não me levou para os anos 90, me levou para os anos 80, talvez o finalzinho de 70, e não é uma coisa que me agradaria em qualquer momento da minha vida, porque eu não sou uma pessoa de voz pop cantando em inglês. Mas a Kylie Minogue lançou ano passado, em plena pandemia, o Disco, que é tão incrível, e ela cantando músicas disco mesmo, que foi assim, talvez a melhor coisa que veio nessa pandemia pra mim, musicalmente, porque as minhas latinas que eu amo não lançaram nada de bom. Então a Kylie Minogue, que eu nunca fui fã, sempre respeitei, eu respeito todas as divas pop, mas a Kylie Minogue lançou esse disco, que chama Disco, e é uma coisa incrível, de referência nos 80 e finalzinho de 70. Eu não escutei, não. Fernando, me abraça, vamos ser amigos daqui. Vamos, por favor. Muito gosto em comum, né? Até a favorita de Ruge. Isso. E a Lu do Ruge lançou o EP dela na pandemia também, que chama Sensacional. É lindo. Tipo, é a melhor voz do Brasil. Desculpa, fãs da Bethânia, da Marisa Monte, mas é muito difícil. Bethânia, você acha que não existe, não. Por favor, entendam o que eu tô querendo dizer. É a melhor voz do Brasil, mas aí vocês façam um filtro. Tá bom. Eu vou deixar uma indicação também, que tem mais ou menos a ver com os anos 90. Me lembra muito dos anos 90, porque várias partes me lembrou o SBT, as pequenas partes que eu vi, que é a série Veneno, que tá na HBO Max. Gente, que série foda. Sim. É uma série sobre Incrível. uma mulher trans da Espanha. E o programa de auditório é muito do estilo dos programas do SBT. Me lembrou muito. Muito. Tipo, colocar as pessoas naquela coisa, tipo, bem sensacionalista pra jogar audiência. Eu vejo que o SBT faz até hoje. Sim. Facilmente Márcia Goldschmidt estaria apresentando. Sim, você vê o Gugu falando number one lá no meio disso tudo. Isso. Só que a história dela é muito linda. Uma série muito bem feita. Eu fiquei, assim, admirada, chorei, me diverti. Acho que todo mundo tem que assistir. Legal demais, bom mesmo. E é isso, gente. Então, a gente fica por aqui. Vocês já deixaram suas redes aí? Fora do meio? Famosos? Vamos lá. Gente, vocês podem me achar, se vocês gostaram de mim, acharam que eu sou um cara legal, mereço um biscoito, um like, um view, segue lá o Fora do Meio Podcast. Você pode achar os episódios no site www.foradomeio.com.br ou no seu agregador favorito. Só jogar Fora do Meio lá, você vai ver. E, sério, depois me manda o que você achou. Você vai ver muita Letícia lá. Letícia é praticamente o quê? Eu tô me aposentando e a Letícia vai ocupar meu lugar. Ela vai ser a minha usurpadora. Ai, me perdoa. E quem quiser ouvir eu falando besteira no meu privado, porque nem só de bons argumentos vive um ser humano, né? Você pode me seguir no Instagram como Arazão Fernando e no Twitter como Fernando Arazão. Lá onde você vai ver a desgraceira acontecendo. Eita, incrível. Eu tô no @famosos em profissões comuns. Quando a pandemia me deixa ter um pouco de vigor e criatividade para fazer algum post pra lá, tá rolando. Tem quiz dos famosos, que a galera gosta. E tem um podcast Conta Isso Direito, o Cid, que tem 2 temporadas no Spotify. Então, quem quiser escutar, as temporadas antigas estão lá. Em breve, assim que eu tiver força pra viver, vem uma 3ª temporada. E quem quiser me segue também no @NandoRica, Rica com 2 Cs. Obrigado, Letícia. Obrigado, Fer. Prazer estar com vocês aqui. Amém, gente. Vocês foram incríveis. E foi tudo de bom. E sigam também o Sapa Justa, já falei no começo, mas @Sapa Justa em todas as redes e no seu agregador mais próximo. Mais próximo, eu acho. Mais próximo. Um beijo, gente. Valeu, pessoal. Valeu, tchau. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.